Esse é um tema muito amplo. E quando a gente fala de amor, muita coisa nos vem à cabeça, né? O amor filial, o amor conjugal, o amor humanitário, enfim, as várias nuances do amor, certo? A gente sempre entende o amor como um sentimento que une, que multiplica, que integra, que transforma. Por outro lado, se a gente olhar as sociedades modernas, a gente vê a antítese disso. Existe um alto grau de violência nas grandes cidades. E a gente pergunta qual seria a razão disso. O homem é intrinsecamente bom ou o homem é intrinsecamente mau? O homem é bom e ama, o homem não é bom e não ama, ou as duas coisas? Normalmente a resposta é o homem teria os seus dois lados, dois aspectos, o bom, o bem e o mal. Então, uma sociedade violenta também, claro que tem uma porção de coisas boas acontecendo. O amor não está ausente. A pergunta que a gente se faz é: por que dessa oscilação, dessa alternância entre amor e ódio? Eu posso ser uma pessoa, eu posso amar a vida e ao mesmo tempo ser uma pessoa violenta? Muita gente tem identificação com a natureza, faz obras sociais, ajuda de alguma maneira, mas nem por isso essa pessoa deixa de ser violenta, né? Isso eu falo por mim e por tantos que eu conheço. Todo mundo tem uma dose de violência numa medida ou em outra. Então, a gente deveria refletir um pouco sobre a natureza humana, e isso a gente vai fazer de uma forma um pouco idealizada. Não se trata aqui de discussão específica de casos ou um estudo psicológico profundo. E eu gostaria de trazer aqui uma parábola de Chuang-Tze. Teve o Lao Tse, Chuang-Tze e Liet-Tse, três grandes taoístas que lançaram bases ao taoísmo. Dizem que todos eles estavam baseados no livro I Ching. O Lao Tse é um personagem interessantíssimo. Ele era completamente avesso às convenções. Quando ele estava no leito da morte, perguntaram aos discípulos se ele queria ser queimado ou enterrado. Ele falou: olha, se eu for enterrado, eu vou ser comido pelos vermes. Então é melhor eu ser queimado, porque assim não fico servindo de alimento aos animais, a esses tipos de animal. Chuang-Tze sempre foi uma pessoa que trouxe a reflexão do homem, não pelo ridículo, mas pelo paradoxo. E ele tem uma história, entre tantas outras, eu tirei ela do livro Ecologia e Política à Luz do Tao, do Ernesto Bono, um médico gaúcho que tem vários livros, todos muito interessantes. Essa parábola conta o seguinte, que um velho horticultor chinês estava regando sua horta pelo método mais convencional possível. Ele ia até o poço, lançava o balde, enchia o regador e regava a sua horta. Aí vinha passando um vendedor, uma pessoa muito prática, olhou para ele e falou assim: escuta, por que você não se mecaniza? Você tem certos tipos de máquina que o que faz em um dia, você podia fazer uma horta 100 vezes maior que a sua. Aí o velho horticultor perguntou: como é que é? É a nossa conhecida cegonha, é uma trava com peso na ponta, você joga o balde, bem maior do que você consegue carregar, e quando você faz um pequeno esforço na outra ponta, pela diferença de peso, você traz muito mais água do que balde a balde. Aí o velho horticultor diz assim: olha, eu já conhecia essa engenhoca, mas o meu mestre me falou que quem tem astúcia, quem age com astúcia, tem astúcia no coração. E quem tem astúcia no coração perde a sua virtude original, o Te, do tal Te King. E eu já conhecia, mas eu tenho vergonha de usar. Bom, essa parábola, para os dias de hoje, ela é um pouco impactante, não é mesmo?
com tantas engenhocas que a gente tem, qual que é o sentido da astúcia e da malícia? O engenho como uma criatividade é uma coisa muito importante, mas a relação com ele é o que está sendo discutida. Quer dizer, o conseguir fazer muito mais com menos esforço, é isso que está em discussão. Para o chinês e para essa parábola, o homem é intrinsecamente bom. Isso não significa que o homem é bom desde o seu nascimento. Ou seja, a natureza humana, ela é essencialmente boa. O ter, a essência universal, existe em todas as coisas. Se ela existe em todas as coisas são dotadas deste princípio e, portanto, elas tendem a ser construtivas, integram, levam o homem, quando se refere ao homem, à vivência da ética, da moral e de tantos outros valores. Thomas Merton, que foi um monge notável, ele dizia que quando o ato vira ambição, ele torna-se rotina. E da rotina a pessoa perde a sua virtude original. Hoje em dia se confunde muito o que é normal com o que é comum. Normal são as tendências da natureza. É isso que a gente pode, sem muita discussão, né? Porque é relativo, cada um tem o seu ponto de vista. Então, muita gente hoje em dia, ela é ambiciosa, não no sentido positivo, que é uma pessoa cheia de gás e de ímpeto, mas ambiciosa para conseguir o mais com menos, passar a perna nos outros e assim por diante. A gente já vai notando que a violência da sociedade e do mundo é resultado de um conjunto de ações de pessoas que agem desse jeito. Não é? Então, é no movimento do ego, o ego psicológico, na rotina do ego, é que surge a violência. Aí estão as raízes da violência. E aí a pessoa se afasta da sua natureza original. O Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala que o tecido social está esgarçado. Muita gente competindo para conseguir o que quer para si, sem compartilhar. Isso esgarça o tecido. Se nós pegarmos as grandes cidades, onde muitas pessoas concorrem para as mesmas coisas, a competição é muito grande. Ora, o Goethe, eu tenho uma frase notável do Goethe, que ele fala: nada mais perigoso do que um ignorante ativo. Muitas pessoas são estudadas, são instruídas, mas não são educadas. A educação nós temos que entender como o recebimento de valores. Porque uma pessoa, por exemplo, ela pode ser muito eficiente, mas não ser eficaz. A diferença entre as duas é que para o eficiente, os fins justificam os meios. E para o eficaz, não. Então, a gente vê o desmatamento que houve, é muito eficiente. As serras elétricas destroem florestas da noite para o dia. É eficaz? Não. Depois vem a seca, e depois vem uma porção de consequências, se altera o clima e assim por diante. Então, essa frase do Goethe dá o que pensar. Nada mais perigoso do que um ignorante ativo. Ou seja, pessoas erradas nos lugares certos. Quanta gente consegue chegar num lugar sem estar preparada para ele, não do ponto de vista da instrução, mas do ponto de vista do preparo. Então, essa parábola
do Chuang Tze, que eu vou voltar a ela no final, ela fala muito da ética, da postura, da consciência perante a natureza, o si mesmo e o outro. Vamos enveredar por um paralelo, vamos chamar agora a cultura indiana e vamos lembrar de Patanjali. O Patanjali, ele escreve os aforismos de Patanjali entre 200 e 300 anos depois de Cristo. Mas ele não é o inventor, porque muitas pessoas pensam que o Patanjali inventou o yoga, ou a yoga. Ele é o codificador. A yoga se perde na noite dos tempos. Ela vem como uma reminiscência do povo atlântico que veio para o ariano e assim por diante. Há muitos milhares de anos atrás, a yoga era ensinada nas clãs na Índia. E toda clã tinha um preceptor que era da família que ensinava a yoga. Com que objetivo, principalmente? Com o objetivo de administrar as energias do corpo. Nós perdemos muita energia, muito mais do que a gente imagina. Para lembrar, só para vocês terem um pouco de assim, comparação, a ilha aquela ilha no Japão, é um arquipélago que os japoneses são bastante altos, Okinawa. Aqueles japoneses da ilha de Okinawa, eles morrem com idade avançada e sem doença, trabalhando. Então é comum comemorar 100 anos, 105 anos, 110 anos, porque eles mantêm uma tradição de administração da energia do corpo. Então o que o Patanjali fala do yoga, os aforismos de Patanjali é um manual de como funciona o ser humano. Ele tem algumas lacunas, mas não é objetivo nosso discutir aqui. O que ele compilou? Ele compilou a ciência sagrada que vem desde que o homem pisou na Terra, ou que o homem surgiu na Terra. Pisar na Terra parece que é extraterrestre. E isso foi mantido pelas escolas de mistério. Então, a ciência oculta, ela tem que ser entendida como ciência sagrada. Quando a gente vê ciência oculta no sentido de mexer com energias da natureza, já é uma ramificação. Na melhor das hipóteses, é o xamanismo, ou então cai na magia. Mas as escolas de mistério, elas trazem uma ciência que é a ciência da redenção humana, que são métodos e formas de a pessoa desenvolver a sua natureza essencial, a essência universal, o T. A Blavatsky, na chave para a teosofia, ela fala da teofania, que são rituais que se desenvolvem nas escolas de mistério com altos hierofantes, quando o discípulo avançado entra em contato com o seu eu superior. Isso é feito através de rituais, mas a pessoa tem que estar bastante avançada, desenvolvida. E o que o Patanjali fala no corpo da sua obra é sobre a natureza adquirida. A natureza que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência no movimento do nosso eu pequeno, do nosso egoísmo. E isso fica de vida para vida como tendências, chamadas vasanas. Para quem não aceita, a reencarnação vale as tendências de uma vida. Vamos ser práticos. Então, esse movimento do eu gera o que o Patanjali fala, os vértices, centros reativos da mente. E aí, só para lembrar um pouco vocês, o Leadbeater, nas pesquisas clarividentes, ele fala que quando olhava a aura das pessoas, ele via pontos escuros, que ele chamou de cânceres ou cancros do corpo mental e do corpo astral. Isso corresponde ao que Patanjali fala como centros reativos, nós de matéria, que prendem o corpo mental e prendem o corpo astral. Leadbeater dizia que quando duas pessoas conversam, uma transfere para a outra um pensamento, numa certa cor. Esse pensamento entra no corpo mental da outra pessoa, ele com aquela cor gira no corpo mental, quando passa por esses nós de matéria, ele muda de cor. E fica com a cor do nó da matéria de quem está ouvindo. Ou seja, é o preconceito. São formas fechadas de funcionamento do corpo mental. A ideia ocidental mais brilhante para o problema da natureza adquirida é a história do médico e o monstro. Eu não sei
essa pessoa que fez isso ou devia conhecer o ocultismo em profundidade ou intuiu isso. O que é isso? O que se pretende no Frankenstein? O Frankenstein é um conjunto de partes dissociadas que, sem essência, tenta ser um indivíduo e vira um monstro. Ele é artificial. Ele não tem a essência universal. Ele não tem a virtude original. Ele não tem o TE chinês. O que acontece? Ele é um monstro. Essa é a nossa natureza adquirida. Aquilo que São Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. O mal que eu não quero fazer vem dessa natureza que foi construída na nossa ignorância, ao longo da nossa existência, pelo movimento do eu. E aí, no segundo aforismo de Patanjali, no primeiro aforismo ele fala, nós vamos fazer uma discussão, uma apresentação do que é yoga. No segundo aforismo, yoga é a dissolução dos centros reativos da mente. Porque se eu dissolver os centros reativos da mente, eu dissolvo toda essa energia, que é uma energia adquirida, artificial, sem essência, que me transforma numa pessoa violenta. Eu não posso amar a vida se eu estou contaminado por um egoísmo muito grande, ou por uma porção de tendências e motivações pessoais que levam à competição, que geram a separação e assim por diante, a violência. Essa dissolução dos vértices ao longo da obra de Patanjali, existe toda uma explicação, onde entra a meditação, práticas, etc, etc. No cristianismo, a parábola ou a passagem de Cristo, o bom filho a casa torna. Essa é a experiência de toda a mônada, de toda a essência de vida no mundo humano. Ela se envolve no mundo, adquire os vícios do mundo, que é o caminho de descida, para depois subir e voltar à casa do Pai. O Pai aí é a morada superior, não é só o Pai sanguíneo, tá certo? Então, essa era uma parábola dos nazarenos, onde Jesus fazia parte. Nazarenos era uma seita que existia na época de Jesus, que veio dos caldeus, 400 anos antes. Eles usavam cabelo comprido, dividido ao meio, roupa de linha, chinelo, um cinto na cintura, chamavam-se os nazarenos. Não eram de Nazaré, eram de Nazars, consagrados ao serviço do Senhor. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Bom, então por duas abordagens, pela chinesa e pela indiana, a gente vê que o homem é dotado de uma essência. Vamos pegar isso agora e transformar isso por uma discussão prática. Vamos começar agora a trazer mais para o nosso dia a dia. E aí eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive esse ano, muito interessante, que foi a seguinte: eu tive a oportunidade de estar no Congresso Mundial da Sociedade Teosófica em dezembro passado em Adyar. Adyar é um bairro da cidade de Chennai, na Índia. A Sonja estava com a gente, Inid, eu e mais seis brasileiros ou mais até. E em janeiro, todo janeiro de cada ano, existe a Escola de Sabedoria, dada por um membro da Sociedade Teosófica, uma pessoa de conhecimento vasto, amplo, uma pessoa que seria um doutor em teosofia. E esse ano nós tivemos uma grande oportunidade de ter um curso de Bhagavad Gita pelo Ravi Ravindra, um irmão que já esteve aqui. O Ravi Ravindra é uma pessoa de um conhecimento incomum. Ele é doutor em física, é doutor em filosofia, é professor aposentado de Halifax, uma cidade no Canadá, e fala sânscrito. Ele é indiano, tem uma cultura muito grande. Ele deu
um mês e meio de aula. E há umas tantas no curso, eu perguntei o seguinte: eu quero saber qual o botão que eu aperto para transformar o mundo. Aí todo mundo, riu, brincou, e veio a resposta clássica. A mudança do mundo vem da sua reforma interior. Quando eu escutei isso, há uns 30 anos atrás, através do Valdir Jeguemi, meu amigo e irmão de luta, puxa, aquilo me gravou. A reforma do mundo começa no seu interior, a reforma do mundo começa no seu interior. O tempo passou, a reforma não veio. E aí, eu quero entender esse processo. Aí veio essa resposta para mim, não, a gente ser bom, ser honesto, não roubar, isso é obrigação. É claro que se todo mundo não tivesse princípios, o mundo era uma confusão sem pé nem cabeça, né? Mas eu quero saber como é que eu posso mudar o mundo. Pode parecer uma coisa utópica. Aí eu fui falar com o P. Krishna, que é o diretor da instituição cultural Krishnamurti internacional. O P. Krishna e o Ravi Ravindra foram chamados por Jiddu Krishnamurti para fazerem parte da sua instituição. O Ravi Ravindra não foi, porque ele seguiu o caminho acadêmico, e o P. Krishna foi. O P. Krishna é um irmão que esteve também no Brasil, ele mora na Índia, inclusive ele é primo da nossa presidente, a Radha Bunier, é um homem extraordinário. Eu cheguei para ele no café e falei assim: P. Krishna, qual é o botão que eu aperto para mudar o mundo? E aí ele deu uma resposta que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou: pela educação. Ele falou: o mundo é violento. Quando ele chega a você, a violência, se você não transformar essa violência, se você não for pedagógico, se você não fizer a outra pessoa ou o mundo entender que ele está sendo violento, a violência continua. Aí ele deu um exemplo. Você pega um presidente, ele tem a cultura da guerra. Esse país vai ser beligerante. Você pega o mesmo país e muda o presidente e coloca um presidente que seja pela cultura da paz, a paz surgirá naquele país e nos países vizinhos. Aí ele contou uma coisa muito interessante, que perguntaram ao seu Krishnamurti: o que eu faço quando um ladrão me assaltar? Aí ele respondeu: seja pacífico um dia, seja pacífico uma semana, seja pacífico um ano, que depois de 20 anos, quando o ladrão vier te assaltar, você vai saber o que fazer. Interromper o ciclo da violência que chega na gente. A gente não faz isso. Desculpe, eu não quero generalizar, eu não fazia. Cada um que chegue à sua própria resposta. Vou dar um exemplo de como que você interrompe o ciclo da violência. Jesus estava lá escrevendo na areia, chegou um bando de gente com pedra na mão. Mestre, pegaram a mulher em adultério, e pela lei judaica ela ia ser morta por apedrejamento. O que ele respondeu? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isso continua ensinando até hoje. Isso, quando eu escutei na adolescência, isso mudou minha vida e deve ter mudado a de vocês, porque nós vivemos num país cristão, né? Então, aí você pode extrapolar ainda mais a parábola de que se te derem um tapa no rosto, oferece outra face. Isso é tão ridicularizado hoje em dia. Não é. Se a violência chegar até você, neutraliza. Seja pedagógico. Ofereça a sua cultura de paz, se você tiver. Então, aí eu entendi que o que eu queria mudar no mundo, eu não conseguia mudar em mim. Aí eu entendi que a violência que chega em mim, ou que chegava em mim, era a mesma que eu tinha dentro de mim. O tal Frankenstein, que está meio escondido aí. Gandhi, ele falava: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Esse eu acho que é o primeiro aspecto prático que a gente deve levar em conta
quando a gente quer desenvolver o amor à vida. Qual seja, tentar mudar em si mesmo aquilo que eu quero ver mudado no mundo. Vamos interromper o ciclo da violência, como a andorinha. Ah, mas eu não consigo fazer que nem Jesus fez, eu também não consigo. Mas eu posso fazer na minha medida, na resposta para uma pessoa no banco, para alguém no trânsito. Eu não vou da noite para o dia ser um homem realizado, mas eu interrompi o ciclo da violência. O mundo é violento, ele vem até mim e eu vou até o mundo. É um caminho de duas vias. Um outro aspecto prático que eu quero apresentar aqui, ou discutir com vocês, então esse é o primeiro, ser a mudança que você quer ver no mundo. É uma lei espiritual da espiritualidade que diz que ver a essência universal em todas as coisas e todas as coisas na essência universal. A essência universal como o meu eu superior, ver o meu eu superior em todas as coisas e todas as coisas no meu eu superior. Isso é uma lei da espiritualidade. Isso mais ou menos pode ser entendido que se a essência universal existe em todas as coisas e ela é a mesma, não é porque ela está em você, ela é diferente da minha, a essência universal é uma só. O homem, Deus e o universo é uma coisa só, em diferentes formas, né? Então, por exemplo, aquilo que fala ama teu próximo como a ti mesmo, não o que está longe, né? Porque amar o que está sofrendo lá na enchente, no Japão, na Índia, isso é fácil. Amar o próximo é o vizinho, o cara que para na frente da nossa casa, que não deixa você sair de carro, que toca música alta, essas coisas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a essência universal que existe em você, assim como ama a essência universal que existe no outro. Ama teu próximo como a ti mesmo não é uma coisa para não... Ah, bom, eu vou para o céu. Não, ou eu reverencio a essência universal em mim ou não. Se ela está em mim e está em vocês, é uma coisa só. Eu quero trazer aqui uma das páginas mais belas que eu li até hoje, no Ramakrishna, o Evangelho de Ramakrishna. O Ramakrishna conta que Aglada, um grande yogi, esteve face a face com Deus. E aí Deus falou, faz o pedido que você quiser. Ele falou, não preciso pedir nada. Só de estar na sua presença, eu não preciso pedir nada. Aí Deus insistiu, não, mas peça. Ele falou, bom, então, se é para pedir, perdoa aqueles que me perseguiram. Porque aqueles que me perseguiram estavam indo contra ti, Senhor. Eu nunca li uma coisa tão impressionante. Isso é a essência universal. Isso é a reverência à essência universal, a tudo que existe em todos e em tudo. O amor à vida, ele jamais surgirá enquanto eu não reverenciar a vida que existe em mim e nos outros, né? Esse senso de unidade que a sociedade teosófica tanto discute, a unidade da vida, é justamente para mostrar que dentro dessa unidade, na reverência a essa unidade, a essa essência universal, é que surge mentes e corações puros. É quando surge o amor. Aí existe a raiz, no teatro da violência, aí começa a outra. A da violência morre para surgir as raízes do amor e da paz. Isso não está tão longe como a gente possa imaginar. Quer ver um terceiro aspecto que a gente deve considerar? É o seguinte, como eu me relaciono com a natureza. Como eu me relaciono com o outro é mais fácil.
Eu depredo a natureza, eu poluo a natureza. O que aconteceu quando o homem, sem o menor amor à natureza, ele destruiu a natureza? Veio o efeito estufa. Agora, com o efeito estufa, nós temos as destruições, grandes destruições, não é mesmo? Que destruições são essas? O tsunami e outras coisas de gelo que está acontecendo. Isso mostra a unidade que existe no universo como um todo. O homem desequilibrou essa unidade e agora esse desequilíbrio volta-se contra ele. Então, nesse momento, fica claro que uma pessoa que tem amor à vida, nem ela depreda, nem polui, nem destrói. Por exemplo, tem empresas, tem uma editora que ela planta as árvores para colher depois, fazer o papel dos livros que ela usa. Então está programado, ela tem uma certa área e ela desmata numa certa medida. Ela está usando a natureza de forma equilibrada e coerente, né? Quando a gente destrói o ciclo ecológico, a coisa fica complicada. Numa certa região, destruíram muitas cobras. Aí apareceu um número enorme de roedores. Aí para aquela região foi uma porção de gaviões, urubus e etc. E aí a coisa ficou desequilibrada. Então esse desequilíbrio todos nós conhecemos, né? Se a gente particularizar essa relação com a natureza para os animais, a coisa fica um pouco mais delicada. Buda dizia que os animais domésticos, né, eles veem o homem como um Deus. Imaginemos se Deus nos tratasse como nós tratamos aos animais. Gozado isso, né? Muitos rezam para Deus pedindo uma porção de coisas, mas depois vão e machucam os animais, matam os animais. Então, no amor à vida, a pergunta que se faz, independente da pessoa ser vegetariana ou carnívoro, é certo ou não matar animais para comer? O que vocês acham? Então, fica um pouco constrangedor, porque algumas pessoas comem carne, né? E não é porque eu não como carne que eu não deixo de ser uma pessoa que tem uma certa dose de violência. Mas, se a gente olhar dentro de um sistema, os animais têm seus ciclos, os vegetais têm seus ciclos. Os grandes yogis, eles só comem as coisas que não são arrancadas nem exterminadas. Comem-se os frutos, o arroz que dá todo ano, uma série de frutos e frutas que a pessoa não arranca o pé. Eles não comem nem hortaliças e coisas que arrancam. E tem uma discussão aí, porque no reino vegetal, quando chega no ápice da sua evolução, se você não colher, ele apodrece. Mas aí, deixa os yogis discutirem isso. Os animais são nossos irmãos menores. Como diz a teosofia, o ocultismo, a gente trata esses irmãos com proteção e com reverência. Vocês acham que eu desenvolvo amor à vida tratando os animais de qualquer jeito? E aí? Começa a complicar. Vocês veem que a gente vive num mundo em que o amor à vida foi se perdendo ao longo do tempo. Então, muitas coisas passaram a ser comuns. Elas não são naturais, elas são comuns. Você imagina uma pessoa que assiste luta de boxe todo dia. Um dia ele chega em casa e fala: mulher, eu vi uma briga na rua. O fulano deu um soco na cara do outro, pulou 3 dentes para fora. E ele conta isso como um grande evento. Ele está acostumado. É o hábito, é a rotina. Eu sempre falo nas palestras, na Inglaterra, os açougueiros não podem fazer parte de júri criminal, principalmente com armas, a faca, porque ele o dia inteiro passa a faca na carne e vê sangue. Ele é melhor que os outros, é pior? Não. Mas ele tem um costume, ele está acostumado com uma realidade. O mundo moderno, nós somos, nos é imposto uma forma de ser.
através de exemplos dos grandes artistas. Isso é o que acontece em todas as partes do mundo. Será que as pessoas entendem que o mundo é um reflexo das suas ações? Eu entendo, muitas vezes não consigo mudar, né? Mas o que está acontecendo com o mundo? E o amor à vida? Quer dizer, se todo mundo for vegetariano, o mundo deixa de ser violento? Talvez não, né? Então, isso que é um aspecto que a violência é resultado de um processo de cisão, dicotomia entre eu e a minha essência. Uma pessoa que está ligada à sua própria essência é uma pessoa pacífica. Se a gente lembrar aquele velho horticultor chinês, numa parábola que é difícil de engolir, da mecanização, para nós que andamos de carro, usamos computador e assim por diante, a gente vai ver que aquele chinês era um homem simples. Ele era despojado de qualquer meta pessoal. Eu quero contar uma historinha para corroborar isso, também do Evangelho de Ramakrishna, que eu acho vale a pena multiplicar essa história. Diz que tinha um homem muito humilde numa certa região, que ele vivia vendendo quadros na feira. Então, quando perguntavam para ele, quanto custa esse quadro? Ele falava, olha, pela vontade de Rama, Deus, a tela custou 7 rupias. É na Índia a história. Pela vontade de Rama, a moldura custou 3 rupias. Pela vontade de Rama, a tinta custou 5. Pela vontade de Rama, o meu trabalho é 5 rupias, o quadro custa 20 rupias. As pessoas pagavam. Ele vivia disso, muito humildemente. Certa noite, ele está na porta da sua casa se refrescando do calor do dia, que a Índia, quando faz calor, é que nem o nosso Nordeste aqui. Ele estava se refrescando, veio um grupo de ladrões que precisava fazer um assalto e faltava mão de obra para carregar o roubo. E falava, vem com a gente. E ele foi. Chegaram lá, fizeram um assalto, puseram o roubo na mão dele, ele segurou, chegou a polícia, os ladrões fugiram, ele ficou. Aí ele foi preso, com o roubo na mão. Foi preso, posto atrás das grades, e no dia seguinte, quando a população da aldeia soube, foi em massa falar com o juiz. Aí ele falou assim, o juiz falou, chama o fulano, conta o que aconteceu. Ele falou, pela vontade de Rama, eu estava na porta da minha casa me refrescando. Pela vontade de Rama veio um bando de ladrões. Pela vontade de Rama, eles me levaram para praticar o assalto. Pela vontade de Rama, eles roubaram e puseram o resultado do roubo na minha mão. Pela vontade de Rama veio a polícia. Pela vontade de Rama, eles fugiram. Pela vontade de Rama, eu fui preso. E pela vontade de Rama, eu fui para trás das grades. Então pode ir embora. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. O Ramakrishna diz que a gente tem que ser que nem uma folha seca, levada pelo vento. Isso é o máximo da ausência do eu. Isso é impessoalidade. Isso é o que aquele velho chinês fazia. Então, com idade, ele ia até o poço, pegava só a água que ele podia carregar, punha no regador e regava a sua horta, e vivia disso. Ora, não sei se a nossa meta é essa, mas em qualquer meta, a pessoa pode administrar o que é supérfluo e o que é essencial. Eu acho que essa história, ela me marca até hoje pela vontade de Rama, e às vezes eu brinco comigo, eu estou em certo lugar e falo, pela vontade de Rama eu estou aqui, pela vontade de Rama me aconteceu isso, e isso dá uma certa impessoalidade. Fernando Pessoa, um poeta do misticismo, que trouxe luz ao mundo, ele tem um versinho que diz assim,
eu não sou bom de poesia, né? Eu só gravo alguma coisa. Quem ama nunca sabe o que ama. Nem porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Interessante, né? Blavatsky fala a mente assassina do real. Patanjali fala, dissolvamos os centros de reação da mente. O seu Krishnamurti fala, a mente mente. Porque tentando ser honesta, ela faz comparações. E toda comparação é desonesta. Porque a comparação está na forma e não está na essência. Então, essa ingenuidade, essa fuga à artificialidade e artificialização do mundo é uma forma de recorrer à essência interna. Isso é uma das formas de a gente ter amor à vida. Se a gente pegar, por exemplo, os povos indígenas e selvagens, eles levam uma vida muito simples. O matuto, no fim da tarde, quando ele ajoelha e fica olhando o pôr do sol, que a gente usa a expressão, ele está matutando, ele está esvaziando a mente. Né? Tem aquela piada, né, do caboclo que estava pescando, e eu falava, você está fazendo uma segunda-feira, 10 da manhã? Ué, eu estou pescando. Ué, por que você não para, não vai arrumar um emprego? Vou abreviar, ganhar dinheiro. Eu vou, mas para quê? Não, você fica rico, e daí? Bom, daí você compra o que você quiser, e daí? Bom, daí você vai ter tempo para ir pescar. Ele falou, mas eu estou pescando agora. Né? Então, a gente tem que estar sensível a essa vida ligada à natureza, não é? Isso eu gostaria de apresentar como uma discussão amor à vida. Eu queria trazer um pouco uma discussão da ciência moderna sobre o cérebro. E queria discutir com vocês alguma coisa que está diretamente ligada a tudo o que a gente discutiu. 2 americanos, um psicólogo e um matemático, tentando ver como reproduzir padrões de excelência no ser humano, discutiram a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística, que é difícil de sintetizar, ela fala de como nós registramos o mundo pela visão, pela audição e pelo sentido. E que isso vem para a nossa consciência e se transforma em níveis neurológicos que passam do meio ambiente, do comportamento, das capacidades, crenças e valores e o social. Então, cada um desses níveis mostra onde a pessoa, numa certa situação e momento de vida, está se relacionando com uma pessoa ou com o mundo, de uma forma geral. O que vale a pena chamar a atenção são crenças e valores. Nós somos os resultados das nossas crenças e dos nossos valores. Então, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu não gosto de fulano, diz para um grande amigo. Por quê? Porque ele não dá atenção quando a gente conversa com ele. Se esse amigo falar para ele, é verdade, ele é uma pessoa muito insensível, ele confirma uma crença de que o fulano é uma pessoa de difícil relacionamento ou indiferente aos outros. Se o amigo chegar e falar assim, olha, é impressão sua, ele presta muito atenção no que a gente fala, mas é o jeito dele. Aí a pessoa muda o significado que ela dava àquela situação. Ou seja, dar atenção é respeito. Não dar atenção é não respeitar. De repente a pessoa mexe nisso. Quando ela ressignifica esse valor, ela se relaciona diferentemente com o mundo. Né? Muitos de nós vivem em conflito consigo mesmo. Porque ele anseia uma coisa, mas tem um valor contrário. Tá certo? Por exemplo, existe de uma certa forma na espiritualidade a ideia de achar que o dinheiro é sujo. O dinheiro é neutro. Ele é um bem, depende de como a gente usa. Então, quando alguém ganha na loteria, é muito comum pessoas sem preparo ganharem na loteria e 6 meses depois, essas pessoas estarem endividadas
perderem tudo e ainda até serem presas. O problema estava no dinheiro? Não. Como eu uso o dinheiro. Então, se o médico me dá um remédio, eu tomo 3 vezes a dose e passo mal, o problema não está no remédio. Os valores, a forma como nós administramos os valores e as nossas crenças é o que nos faz mais ou menos espiritualizados. Muitas pessoas leem, discutem uma porção de coisa, se interessam, acendem incenso, vão em palestras, compram um cristal, fazem isso, aquilo, outro. Mas e o seu valor? Onde está o interesse que ele tem pela vida e pelas coisas? Ramakrishna fala que a gente tem que saber onde está a nossa prioridade de vida. Nós temos diferentes coisas com prioridades diferentes, cada um maior do que o outro, com importâncias diferentes. Então, uma pessoa pode querer, eu adoro espiritualidade, eu adoro isso, eu adoro aquilo outro, mas está no seu principal valor? Isso é uma coisa prática, muito prática. Eu, quando fiz essa revisão de vida, eu percebi que em certo período de vida eu dei muito mais importância para a informática e para essas bugigangas do que para a espiritualidade. E ele fala um exemplo muito oportuno. Ele fala assim, o papagaio repete o nome de Deus a vida inteira. Na hora que o gato vai atacar, ele pragueja que nem um louco e não fala uma palavra. Porque a prioridade do papagaio não estava em Deus. Não adianta o que eu falo. Adianta a prioridade minha, onde está. Então a forma que a gente faz é o seguinte, não é excluir nada e ficar polarizado numa só coisa. Isso chama fanatismo. É fazer com que as coisas se equilibrem. Eu, por exemplo, diminuí meu interesse pela informática e comecei a ler mais livros de teosofia. Conscientemente eu fiz isso. Aquela avidez que eu tinha para pegar um manual e fazer aquela bugiganga funcionar e que me dava uma satisfação, agora eu estou fazendo, então fui diminuindo e fui aumentando. Então, eu estou trazendo a minha prioridade de vida, eu estou mexendo com um valor. Então, porque eu não me realizava antes pelos caminhos espirituais, eu peguei uma alternativa e fui para a informática, por exemplo. Cada um faz por um caminho, né? Então, a gente tem que ter muita consciência aonde eu estou pondo minha prioridade no mundo. Eu posso desenvolver coisas fantásticas normalizando meus interesses, administrando meus interesses, administrando minhas energias. Espiritualidade é um cultivo. Tudo é um cultivo nesse sentido. A autocultura que o Sr. Taimani coloca num dos livros brilhantes da Sociedade Teosófica, a autocultura à luz do ocultismo, ele fala o tempo inteiro disso, da purificação dos veículos. Os veículos podem estar só. Eu não tomo banho todo dia, todo mundo toma banho todo dia, mas energeticamente, emocionalmente, mentalmente, a gente faz a nossa higiene todo dia? Não necessariamente. São coisas, assim, essencialmente simples, não são fáceis, mas não são impossíveis de a gente administrar a nossa vida. Eu, quando li sobre crenças e valores na programação neurolinguística, eu entendi todo o caminho de aperfeiçoamento e aprimoramento humano. O Sr. Shankara, que viveu 800 anos depois de Cristo, que é um avatar, e conhecido como Shankaracharya, ele, entre os 16 e os 32 anos, ele escreveu as principais obras de vida da Índia. E uma delas é Vivekachudamani, a joia rara do discernimento. E olha o que ele fala lá. A mente, quando está suja e embaçada pelos desejos, é uma péssima patroa. Mas a mesma mente, quando está limpa e cristalina, é uma ótima serva. A minha mente e a de vocês pode ser uma péssima patroa ou uma ótima serva. Então, a devoção, a aspiração ao sagrado é uma força muito grande que algumas pessoas têm. E elas devem se entregar a essa força, tá certo? O Ramakrishna dizia que a dualidade causada pela pessoa devocional
porque é Deus e a pessoa, tem uma divisão, uma dualidade. É como o açúcar cristal, que não dá dispepsia, que não é ácido. Porque o outro açúcar, o açúcar branco, ele faz mal para a digestão, mas o açúcar cristal não. Ele falava que esse eu que é gerado no amor a Deus é inócuo. Ele é um amor, é uma dualidade que não divide a pessoa. Então, a devoção é uma força muito grande. Mas as pessoas que não têm o perfil devocional, elas podem lançar mão da autocultura, a administração racional da sua vida, o cultivo. Assim, Bezan dizia na introdução ao yoga, que o trabalho do yoga é que nem o do horticultor, separar o joio do trigo. Então, quando ele separa o joio do trigo, o horticultor faz com que a seleção das espécies se abrevie em vários e vários anos, porque se você jogar os dois juntos, a erva daninha abafa a boa erva. É a mesma coisa. O Ramakrishna dizia, toma cuidado com as suas amizades, foge das amizades dos maus. Os maus te corrompem. Ele falava, o mal é que nem uma serpente que vê a presa meia hora atrás. Quando a serpente ataca, ela já viu a presa há muito tempo. Muitas vezes o mal que chega até nós está sendo engendrado há muito tempo. E aí quando a serpente inocula o veneno, é difícil. Ele deixa raízes, tem que tomar soro, é uma dificuldade. Então, falar de amor à vida é realmente, fazendo um fechamento, falar de amor à vida é realmente uma mudança de vida. É um cultivo de novos valores, uma reflexão aos valores da vida, a percepção dessa essência universal que existe em tudo. E para esse estado de inocência que falou Fernando Pessoa, o que falam tantos outros. Uma mente inocente, não ingênua. Porque ser ingênuo é dar força ao mal, né? Mas uma mente inocente, uma mente sem preconceitos, uma mente que olha e vê as coisas como elas são, sem a interferência de filtros, sem a interferência da sua própria ignorância.